discípulo de Paulo, escritor do livro de Atos dos Apóstolos. E vou ler aqui no capítulo 13, do verso 6 ao verso 9. Obviamente é uma passagem na qual já falei dezenas de vezes no curso da minha existência. E o texto é Jesus, depois de ser abordado sobre mortes brutais e esteticamente horrendas, e de ser indagado sobre qual o significado do casuísmo, do absurdo, do morrer especialmente esfacelado, arrebentado, que foi a pergunta que lhe fizeram sobre um acidente numa torre em Jerusalém e sobre a morte de algumas pessoas que tinham sido objeto da violência de Pilatos, atendendo provavelmente aos caprichos dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, que pediram a Pilatos para que fizesse alguma coisa com os galileus insubordinados que, ao invés de irem a Jerusalém oferecer sacrifícios a Deus no templo, tinham oferecido sacrifícios a Deus nos montes da Galileia. E Pilatos, atendendo à demanda dos religiosos, matou esses homens e misturou o sangue deles próprios com o sangue dos sacrifícios, que hereticamente, do ponto de vista da religião e da centralização do poder religioso em Jerusalém, eles estavam cometendo. Essa é a pergunta. Tu viste? Que coisa horrenda. O que é que tu dizes? E Jesus então lhes diz: eles não eram mais pecadores, se o que vocês estão querendo saber de mim é isso, se eles eram mais pecadores do que os demais seres humanos. Não, eu afirmo a vocês, eles não eram. O modo de morrer pode ser horroroso, mas ele não caracteriza nada a não ser um modo não estético de morrer. No entanto, eu digo que com uma bela morte ou uma morte horrorosa, se preservado e lavado com ungüentos, o indivíduo seja sepultado com todas as belezas de um rito, ou esmagado por pedras, ou cortado aos pedaços, como aqueles que foram mutilados e mortos por ordens de Pilatos, tanto faz. Tanto faz. Porque o que importa não é o modo de morrer, o que importa é o modo de viver. Portanto, se não vos arrependerdes, Jesus disse, todos igualmente perecereis. Se vocês não mudarem de mente, se não houver uma mudança no pensamento, no olhar da vida, na interpretação, tanto faz se vocês vão morrer com glória ou vão morrer esmagados, não muda nada. É o modo de pensar que altera tudo. É o modo de interpretar que muda tudo. É o arrependimento, é a metanoia, é a outra mente, é a mudança de mente. E é um estado contínuo e mutante de transformação da mente, de fato, a única coisa que importa. Por isso eu digo que não fiquem olhando para as aparências nem da vida nem da morte. Não olhem para as aparências da vida no sentido das performances. E nem olhem para a aparência da morte na perspectiva de como alguém morre, com que dores, com que tragédias. Nada disso conta. A única coisa que conta foi o teu modo de olhar, de entender, de interpretar, de ser
Por isso, de novo, ele diz, se não mudardes de mente, todos vocês vão perecer. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, dito isto, o verso 6 prossegue dizendo, então, e esse então evoca o que Jesus acabou de falar. Chama como contexto. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Levem em conta o que ele tinha acabado de dizer, para quem o sentido oculto na tragédia, ou o princípio de que de fato o que importa não são as aparências nem da existência e nem da morte, mas sim o modo como se viu, com que mente se interpretou a vida e com que atitude se viveu. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, que já é uma coisa anômala. Você, numa vinha, geralmente uniformiza o plantio. Você planta figueiras, eventualmente em lugar onde se plantam figueiras, mas a figueira não era no passado algo cultivado em série. Normalmente a figueira ia brotando, uma produzia outra, de repente, pelo espalhar do vento e dos pássaros, pelo soprar das brisas, pela ação natural, um lugar ia ficando cheio de figueiras. Mas nos dias de Jesus elas não eram cultivadas, não havia figueirais, porque não havia uma indústria de figueira. A figueira brotava e brotava de maneira um tanto aleatória, tanto quanto natural e espontânea. Diferentemente da vinha, que era objeto de uma cultura, de vinhedo, de uma indústria que se voltava para o fabrico, especialmente do vinho. Então aqui se tem uma figueira que brotou, que apareceu dentro de um vinhedo. O que era objeto de cuidado ali era a parreira, era a árvore da uva, era o vinhedo em si, que era objeto dos cuidados e das ações deliberadas. A figueira era uma explosão espontânea, ali. Normalmente era assim que acontecia com as figueiras. E aqui se diz que certo homem tinha uma figueira que, nesse caso, tinha sido deliberadamente plantada. Ela não tinha nascido como fruto da espontaneidade, como em geral acontece com as figueiras. Essa aqui tinha sido fruto de uma deliberação. Afinal, as figueiras são extraordinárias. São árvores lindas, se tornam frondosas, enormes. Elas são verdadeiros habitats de milhares e milhares de pequenas criaturas e de criaturas médias e de aves, sem falar que o seu fruto, especialmente no passado, era lendariamente apreciado. E esse homem plantou uma figueira na sua vinha. Ele resolveu aproveitar o cuidado que ele dava à vinha para que a figueira fosse beneficiária dos cuidados, dos investimentos que ele fazia na vinha. Ela recebesse o trato privilegiado, ela não ficasse entregue ao espontaneísmo da natureza. Ela estava sendo objeto de uma deliberação cuidadosa, essa figueira, diferentemente da maioria das figueiras daquela época. Então lá tem ele, uma figueira plantada
deliberadamente na sua vinha. E vindo ele procurar fruto dela. É uma expressão que a gente vê sendo repetida na chamada relação de Jesus com a figueira, aqui nos evangelhos, um pouco antes da sua morte, quando ele procura figo numa figueira. É uma expressão idêntica. Marcos diz que ele procurando figo na figueira. A mesma coisa se diz em Mateus, procurando figo na figueira. Ainda se acrescenta lá, embora não fosse tempo de figos, mas porque a figueira estava cheia de folhas. E na figueira, o que primeiro brota é o fruto, é o figo. Só depois que o figo brota, aparece nos galhos da figueira, o figo. De modo que o fruto dela é bem visível. Ele não se camufla com folhas. As folhas só vêm depois. Primeiro vem o fruto, óbvio. Depois vem as folhas. E aqui, nesse outro contexto, nesse outro ambiente, a figueira aparece de novo numa parábola de Jesus, onde ele fala desse homem que tinha plantado uma figueira na sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou. É a mesma frase que você encontra quando Jesus teve fome, viu uma figueira cheia de folhas e procurando fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor, que é o cuidador da vinha, há 3 anos, que era tempo bastante para uma figueira dar fruto, com cuidados, com o regar para além do que a natureza oferecia, com cuidados especiais. Ele diz, há 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho nunca. E se ele vai procurar fruto na figueira é porque ele não via que a figueira não tinha fruto, porque ela tinha folhas. É o mesmo malogro, é o mesmo engano daquilo que, não como parábola, mas como fato aconteceu com Jesus, que tendo fome foi procurar fruto numa figueira e não achou, mas somente folhas. Aqui ele diz como parábola, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. E diz ao viticultor, pode cortá-la. Pode cortá-la. A outra figueira, aquela de quando ele teve fome, se diz que ele a amaldiçoou e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E num evangelho se diz que a figueira na mesma hora secou, e no outro evangelho se diz que, passando eles no dia seguinte, observou Pedro que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado havia secado. Mostrou a ele. Mas tudo aqui é muito semelhante, com uma diferença. Aquela figueira lá do caminho entre Betânia e Jerusalém, na qual Jesus procurou o figo porque estava com fome de manhã cedo, e foi amaldiçoada e secou, ela não era objeto dos cuidados especiais de um viticultor que estava cuidando de uma figueira que nasce na natureza com uma força extraordinária, mas estava sendo cuidada junto com parreiras num vinhedo com cuidados especiais. É uma figueira muito bem tratada e que não dá fruto no devido tempo. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Diz o dono, pode cortá-la. Afinal, para que ela estaria ainda ocupando inutilmente a terra? O que se ensina que tudo que tem vida tem que dar fruto. Tudo que tem vida tem que dar fruto.
Até espinheiros têm que dar espinhos, eles cumprem uma função na natureza. Tudo que está vivo tem que dar fruto. Pode cortá-la. Afinal, para que estaria ela ainda ocupando inutilmente espaço na terra? Se não se dispõe a nenhuma produção, mesmo com todo cuidado, com tratamento especial, como se diz hoje, diferenciado. Então o viticultor, o cuidador da vinha, o gerente, esse que lidava com as plantas todos os dias, respondeu ao dono da vinha: Senhor, deixa a figueira ficar plantada ainda este ano, só mais este ano. Deixa ela ficar aí só mais este ano, até que eu escave ao redor dela, eu aumente, aprofunde o trato, e eu coloque terra nova, adubo, em volta dela, e a enriqueça, e ponha estrume, para fortalecer as raízes, para dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Se vier a dar fruto, depois desse tempo, então está ótimo, porque o que tu estás buscando é fruto. Se ela der fruto, deixa ela ficar. Let her be. Se não der fruto, então mandarás cortá-la, porque realmente não faz parte da lógica da vida manter o investimento contínuo, constante, permanente, ininterrupto numa pessoa que nunca se levanta para dar frutos, não se dispõe a produzir aquilo que já é um equipamento natural da sua natureza. Toda figueira está equipada para dar figos. Toda vida é criada com finalidade, com significado. Mesmo as criaturas que a gente acha as mais idiotas e estúpidas da vida, da existência, cumprem papéis. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre a importância extraordinária das baratas. Como as baratas comem toneladas e toneladas de lixo na natureza e comem inclusive toneladas do nosso lixo. Embora todas as senhoras na nossa casa tenham pânico delas, mas elas são auxiliares em muita coisa. Mantidas à distância necessária, longe dos alimentos do nosso cotidiano, elas têm uma função de lixeiras naturais na terra. Tudo tem. Tudo foi feito para ter um significado. E é interessante como no espírito de Jesus, no espírito dos evangelhos, no espírito dos princípios de Cristo, isso é afirmado e reafirmado. Ele, por exemplo, fala em João 15 da videira verdadeira e diz que ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. E então afirma: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o Pai, o corta. E todo aquele que dá fruto, todo ramo que dá fruto, ele limpa, poda, limpa, para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que não dá fruto, ele o corta e é lançado no fogo, para não ocupar lugar no ambiente da vida. Cada vez mais há pessoas que acham que é possível estar nesta existência sem que a sua vida em si carregue o significado de dar o fruto para o qual
toda vida foi designada, toda criatura, toda existência e todos os humanos. Assim como figueiras precisam dar fruto, assim como videiras precisam dar fruto, do contrário são cortadas, assim também na existência, implacavelmente o que não dá fruto é cortado. A existência não brinca com a infrutuosidade. Isso é implacável, tanto na existência quanto nos princípios do Evangelho. Aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Aquele que não dá fruto, ele o corta. Aqui o que se diz é isso. Eu venho vindo buscar fruto e não encontro, então corta. Lá no episódio de Betânia, indo Jesus para Jerusalém com fome, como eu já mencionei 3 vezes aqui anteriormente, a figueira não dá fruto, mas está fazendo o papel de que dá, como se estivesse tão cheia de fruto a ponto de que qualquer um poderia buscar nela fruto, porque havia já tanta folha que tinha que haver fruto, porque ela dá primeiro o fruto, a folha vem depois. Mas aquela ali não, era só fachada. Tem esses que vivem de fachada, fazendo de conta que dão fruto e não dão. É só marketing de fruto que nunca aparece. É propaganda de um fruto que, se Deus estender a mão, na propaganda nada encontrará senão a mentira de uma performance que não equivale à realidade, à verdade e ao significado de ser. Isso é forte, porque Jesus também falou do servo inútil. Lembra do servo inútil? Que ele repete aqui nas parábolas, nos evangelhos. Quem é o servo inútil? É aquele que só faz aquilo que lhe está imposto como obrigação. É o cara que tem 14 itens de coisas para cumprir, como job description. E ele tica cada coisa, quando ele termina de fazer, sejam 14, 10, 4, ele ticou, terminou, ele levanta e vai embora. Ele não quer saber se ele pode ajudar mais, se ele pode antecipar soluções, se ele tem ideias a dar, se, tendo sobrado ainda tanto tempo, se ele pode se oferecer para socorrer em outra área. Não. O servo inútil é aquele que cumpre só a sua obrigação. Jesus disse, esse cara é um inútil. Quem vive para cumprir a mediocridade só do que lhe foi mandado ser feito. No reino de Deus é uma pessoa sem significado, porque o reino de Deus transcende a tudo e pede a você para não operar na base da obrigação, mas da dadivosidade que se extrema como doação. Sem contas a fazer, só olhando para si mesmo e percebendo o recurso que tem para oferecer. Como tem para investir, como tem para dar, como tem para melhorar, como pode fazer ficar muito melhor. Você encontra esses princípios repetidos nos evangelhos. Fachada não, dê fruto. Fruto não é mais do que a sua obrigação. Já está na sua natureza. Não dar fruto é uma afronta à vida, é uma blasfêmia à graça, a todo recurso natural que já está dentro de você para brotar, se você não boicotar, se você não tiver preguiça de frutuar. Porque na natureza humana há uma quantidade enorme de figueiras humanas que não dão fruto porque têm preguiça de frutificar. Outros acham que o fato de existirem faz com que a terra tenha dívida para com eles. Eles acham que a existência deles é um privilégio para a terra, para o mundo.
nunca entendem que é um privilégio para eles estarem plantados no chão da realidade para transformarem-na pela frutificação. E aí é mais chocante ainda a gente observar que, com toda a ênfase na graça de Deus, no favor imerecido, existe uma cortância, existe um reaproveitamento de significados no Evangelho que não brinca com a inutilidade, com a omissão da frutuosidade, com a preguiça de frutuar, com nada disso. Tem que dar fruto. O fruto para o qual nós fomos designados, como Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ao mesmo tempo que ele diz qual é a razão de um ser humano, de um ser figueira, infrutífera, ser infrutífera. Assim como ele diz em João 15, do ramo da videira, ele diz que se não ficar vinculado à videira, que é ele, ao tronco, à raiz da vida, ele diz, não dará fruto. Esse princípio vale para tudo. Tem alguma coisa errada na natureza dessa figueira. Ela está plantada em si mesma. Por isso ele diz, corta. Porque ninguém que viva de si mesmo e plantado em si mesmo dará fruto. O fruto é um casamento da natureza de uma semente com a riqueza da terra. Então, aquilo que foi designado para uma finalidade se abre e se manifesta, expressa o seu sentido no fruto que pré-existe na sua natureza. São dons, são talentos, são recursos, são pensamentos, são genialidades, são capacitações, são riquezas mentais, psicológicas, espirituais, são investimentos da graça. A vida é investimento da graça. A criação é um Big Bang da graça. Não havia nada, nada era. Mas ele chama o que é a existir pela palavra da designação de significados, pela palavra do seu poder. Por essa palavra tudo acontece, tudo explode com sentido e cresce para adaptar-se à frutuosidade para a qual aquele ente foi designado na sua origem mais essencial. Isso tudo é graça, é favor imerecido. Ninguém se autopariu, se autoproduziu, se autogerou. Ser, existir, ser, é um ato da graça. Eu estou aqui, eu sou pura graça. Do contrário, eu seria as coisas que não são, eu não seria, eu seria o inexistir. Eu seria o nilo absoluto, o nada absoluto. Eu não seria nem definível, porque eu seria menos do que o não definível, eu não seria. Então o fato de eu estar aqui é um excesso, é um superabundar, é um sobejar, é uma extravagância de graça. Olha para mim, meu Deus, eu sou uma divindade, você também. Como Jesus disse, na palavra está escrito, sois deuses. Ora, se diz sois deuses aqueles a quem Deus criou e colocou no mundo, quanto mais aquele que foi enviado como Filho de Deus, esse se dirá dele que ele é o Filho de Deus. Mas nós, como diz o Salmo 8, fomos criados por um pouco menor do que Deus. Ou, numa outra versão, fomos criados por um pouco menor do que anjos.
Mas estamos aí na família de Deus, entre anjos e Deus, filhos dos Elohimos, desses seres divinos, aqui. Mesmo o mais diferente, especial ou menos dotado de nós ainda é fabulosamente fantástico. E o Stephen Hawking provou que você pode ficar reduzido a um toque de língua e ainda assim chegar nas paredes do fim do universo com o pensamento. Tudo, menos até o menos aparatado, ainda tem recursos para ir para além do imaginável. Quando eu nasci, a lenda mundial era da Helen Keller, que era uma menina cega, surda e muda. Nasceu cega, surda e muda. Ela não ficou, ela nasceu. Imagina. Nunca ouviu, nunca viu, nunca falou, portanto. Era um ser tapado, vedado, que se transformou num gênio universal. Porque aprendeu a ler, a escrever, se tornou uma compositora fabulosa, tocava piano extraordinariamente. Ela aprendeu a tocar piano pela vibração das notas na língua. E virou um anjo de produção, um fenômeno, uma anomalia sublime. Qualquer um pode dar fruto. Tem muita gente aqui me vendo agora se escondendo de si mesmo, tentando procrastinar, adiar, encontrar justificativas, cultuam a auto-vitimização para acharem que não tiveram ainda ninguém que viu seu talento, sua beleza, não lhes deram então, portanto, oportunidade e reclamam da vida. Mentira! Você nasceu com tudo dentro da sua natureza. Você só é um procrastinador, atrasador. E o pior é que existe uma raiz de ingratidão na figueira que não dá figos. E no caso dessa aqui, que não era nem uma figueira braba, dessas que nascem no meio do caos da natureza. Não, essa aqui era cuidada numa vinha, mas nem tratada, nem objeto de investimento diário, nem assim ela dava fruto. Aí chega uma hora que o dono diz, vou cortar. E aí tem um intercessor. O intercessor aqui é esse viticultor, que intercede por nós, que pede mais tempo, que pede mais oportunidade. O dono da vinha aqui entra como as leis implacáveis da existência. Se não produzir fruto, seja cortado. O viticultor é esse excesso, essa extravagância da graça, que diz, dá mais um tempo, dá mais uma oportunidade, dá mais um ano, dá mais um prazo, estende a tua graça para além do limite do juízo. Eu vou investir, eu vou colocar mais estrume, eu vou cavar em volta. Eu pergunto a você se você não está justamente vivendo nesse tempo já do investimento. Se você não está exiguindo o tempo da graça na sua vida, desse viticultor intercessor que conseguiu mais prazo para a sua existência inútil. E eu não estou falando de utilidades mensuráveis do ponto de vista mundano, senão o homem mais produtivo do planeta era o dono da Amazon, seguido
de todos os outros 2.300 homens mais ricos do planeta, cuja riqueza acumulada é equivalente a 60% da população da Terra. Não, esses não são os que estão dando fruto. Esses provavelmente sejam os servos mais inúteis. Esses provavelmente sejam as figueiras que receberam as maiores oportunidades e não dão fruto. Porque o fruto em Deus nunca será medido pela quantidade de dinheiro, de carros, de empregados, de iniciativa, de startups que você abra, não. Em Deus o fruto nunca muda de significado. O fruto é amor. Fruto de amor. Fruto de alegria que alegra a vida. O cara dá o fruto de alegria, quem come aquele fruto se alegra. É uma vida que serve a alegria. É o fruto de paz. É fruto de fidelidade. É fruto de bondade, é fruto de paciência, é fruto de longanimidade, é fruto de domínio próprio, de autocontrole, é fruto de solidariedade, é fruto de compaixão, é fruto da misericórdia. Esse é o fruto de Deus no mundo. Quem brota essas coisas, quem frutifica essas realidades, está dando fruto segundo Deus na existência, na vida. Aquele que vai passando pelo mundo sem frutificar o amor de Deus, e a única maneira de demonstrar a frutificação do amor de Deus é na direção do meu próximo. Porque Deus come o fruto que eu dou no meu próximo. É frutificando a bondade de Deus na direção do próximo, é gerando vida com a minha vida, que Deus come prazerosamente o produto do meu ser. Deus se alimenta do que eu produzo, como graça praticada por mim na vida e na existência de toda a criação e de todo o próximo. Eu ouço a voz de Deus dizendo acerca de nós humanos: olha só, nós, olha que figueira mais horrorosa, mais venenosa. Equivalentes a 2.300 seres humanos que detêm 60% daquilo que seria a vida na terra, a comida da terra, o alimento da terra, o produto da terra. Isso na mega escala universal, mundial. Agora, o mesmo princípio se aplica ao seu cotidiano. É um cara que não produz nada. Se ele puder depender dos outros, sangrar o outro, chupar o sangue do outro, aí ele se sente um abençoado. Aqueles que se dão, que se entregam, que frutificam, são bobos. São idiotas, são otários. Figueira malandra é essa, que vai sendo bem tratada e não precisa dar nada em troca. É a figueira da prosperidade, que não dá nada para ninguém, que quer apenas receber cuidados sem entregar nada para a vida. Será que você não está se enxergando? Enquanto isso você discute, perde seu tempo discutindo a morte dos outros, teologia, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Se os caras do contexto antecedente que morreram num acidente, no despencamento da Torre de Siloé, os 18 que morreram soterrados, eram grandes pecadores que estavam indo para o inferno, discutindo teologia, escatologia e inferno. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno é o papo deles. Enquanto Jesus disse: olha, a mente de vocês está doente. Se vocês não se arrependerem, vocês estão todos perdidos. E então conta essa parábola. Vocês vêm sendo tratados como figueira numa vinha.
pela palavra, todo dia, mas vocês não produzem nada. Só sabem discutir teologia, escatologia, céu, inferno, não dão fruto de nada. E a vontade soberana, universal, é cortar vocês da existência. Cortai-os, arrancai-os, tirai-os, desarraigai-os. São seres passando pelo mundo sem significar a sua passagem pela frutuosidade daquilo que Deus chama fruto. E o viticultor está intercedendo por você mais uma vez, dizendo: dá mais um tempo, dá mais um tempo. Se no fim eles não responderem ao investimento, ao estrume da graça, da palavra, do carinho, do cuidado, do excesso da bondade de Deus, investindo, dando a eles toda a capacitação, e eles continuarem querendo ser menos do que servos inúteis, mas sim figueiras estéreis, incapazes de tudo o que Deus ama, de tudo que Deus come. Deus come amor, Deus come bondade, Deus come misericórdia, Deus come justiça, Deus come compaixão, Deus come sabedoria, Deus come autocontrole, Deus come solidariedade. O figo que Deus busca debaixo da folhagem das suas espiritualidades, moralidades e máscaras, o fruto que ele come é esse, é o único que ele aceita como produção na existência humana. É o fruto do Espírito Santo, é fruto do amor de Deus. Se você não der fruto no tempo que só Ele conhece, só Ele sabe quanto dura esse ano, só Ele sabe quanto dura esse prazo que foi pedido para que você vire gente, vire figueira, vire uma criação que brota a graça de Deus em favor da continuidade da existência. Só Deus sabe o tempo que está sendo dado para que aconteça essa metanoia, essa conversão, para que você pare de ficar fixado na idiotice teológica, escatológica, de céu, de inferno, e passe a dar fruto na vida. Ao invés de ficar discutindo a estética do bem e do mal, ele diz: produza fruto na existência, senão você vai ser cortado. Por enquanto, você está sobrevivendo sob a intercessão do viticultor. É o prazo que só ele conhece. Não brinque com esse prazo. Vai chegar a hora, meu amigo, em que toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Por isso é que se diz: e não fiqueis a dizer, somos filhos de Abraão, somos religiosos, somos filhos da Igreja Católica, somos filhos da Ortodoxa, somos filhos de Maomé, somos filhos de Calvino, somos filhos do avivamento da Rua Azusa, somos filhos dos grandes moveres passados. Não fiqueis a dizer, somos filhos de Abraão, porque em verdade eu vos digo que de pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Portanto, produzi fruto digno de arrependimento. Do contrário, todos igualmente perecereis. Senhor Jesus, essa é a palavra sem engano, sem mentira, sem rolo, sem faz de conta, sem nenhum interesse a não ser a conversão das figueiras estéreis em figueiras frutíferas. É a única intenção. Esse é o sentido de estarmos aqui. Essa é a palavra. Esse é o chamado. Essa é a profecia. Essa é a boa nova de que pode ainda haver esperança. E essa também é a sentença da graça.
Dura coisa é cair nas mãos do Deus que deu tudo e investe tudo, e que é aquele que pode nos levar a nada. Ele nos trouxe dos nada, ele pode simplesmente soprar. E eu deixo de ser. Senhor, abre o entendimento e derrama consciência, temor e tremor no coração de cada um dos que estão me vendo e ouvindo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.